Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo de transferência de calor. Vou fazer um exemplo de escoamento interno. Então, é o exercício 8.21 da oitava edição do livro do Impropera. Então, o exercício fala o seguinte: eu tenho um produto farmacêutico que é aquecível de uma temperatura de entrada de 25 graus até uma temperatura de saída de 75 graus. E ele está dentro de um tubo de aço inoxidável de parede delgada. A velocidade do escoamento é 0,2 metros por segundo e o diâmetro do tubo de 12,7 milímetros. Bom, um fluxo térmico uniforme é mantido por um aquecedor de resistência elétrica, ou seja, a condição de contorno imposta é de fluxo de calor constante. Aí ele me dá o comprimento e pergunta qual que é o fluxo de calor. Outra coisa que ele fala, que é muito importante, é se o fluido entra no tubo com um perfil de velocidades plenamente desenvolvido e um perfil de temperaturas uniforme, quais são as temperaturas da superfície na saída do tubo e uma distância de meio metro da sua entrada. Então, ele pede a temperatura da superfície em duas posições diferentes, mas ele informa que o perfil de velocidades já está completamente desenvolvido na entrada do tubo. E ele entra com perfil de temperaturas uniforme. E aí ele me dá as propriedades. Então, aqui eu listei as principais informações: temperatura média de entrada e de saída, velocidade média, comprimento, diâmetro e condição de contorno. E as propriedades que ele passou também. Então, a primeira coisa que ele me pede é a taxa de calor, quer dizer, é o fluxo de calor. Então, para achar o fluxo de calor, a gente precisa primeiro encontrar a taxa de calor. Essa taxa ela pode ser obtida aplicando-se a primeira lei da termodinâmica. T é igual a mCp delta T. Então, a taxa de calor vai ser a vazão vezes o calor específico vezes a diferença entre as temperaturas de entrada e de saída. Então, essa taxa de calor vai representar a taxa total de calor absorvida pelo fluido, desde a entrada, com 25 graus, até a saída, com 75 graus. Bom, então eu conheço as temperaturas e conheço o calor específico que está dado aqui. Mas ele me pede também a vazão, que eu não conheço. Mas ele me dá a vazão, a velocidade média, então com isso eu acho a vazão. A vazão vai ser densidade, velocidade média vezes a área da seção transversal, que é πd2 sobre 4. Então a vazão está aqui, ó. Densidade 1000, velocidade média 0,2 e a área da seção transversal. Então eu encontro uma vazão de 0,0253 kg por segundo. Importante, né, que meu diâmetro aqui foi dado em milímetros, então para eu passar para metros eu tenho que dividir por 10 a 3. Então com isso eu acho minha taxa de calor, m.cp delta T. Achei minha taxa de calor de 5.060 watts. Por que eu preciso encontrar a taxa? Bom, a taxa é a integral do fluxo na área. Como o fluxo de calor é constante, a minha taxa de calor vai ser simplesmente o produto do fluxo vezes a área. É importante a gente identificar que essa área aqui é diferente dessa área que a gente tem aqui. Essa é a área do escoamento, a área da vazão, então a área da seção transversal. Essa segunda área aqui é a área de troca de calor. Então, se a resistência está enrolada ao redor do meu tubo, essa área é a área da seção lateral, área superficial, perímetro vezes o comprimento. Então, a minha taxa é igual ao fluxo vezes essa área. Então, eu conheço a área, a taxa, quero calcular o fluxo e aplico e encontro o meu fluxo de calor, 12.682 watts por metro quadrado. Então, a primeira parte do problema está resolvida. Depois ele me pede a temperatura superficial. Para eu responder isso, eu preciso calcular meu coeficiente convectivo, porque o meu fluxo é igual a H delta T. Então, eu preciso achar o meu coeficiente convectivo. Mas para achar o meu coeficiente convectivo, meu H, eu preciso responder algumas perguntas. Primeiro, o escoamento é laminar ou eletrofluido? Segundo, ele está plenamente desenvolvido ou não? Tá? Então, para fazer isso, para responder a primeira pergunta, vamos calcular o número de Reynolds. Então, Reynolds por velocidade média e diâmetro sobre a viscosidade. Tem a densidade, foi dada a velocidade, o diâmetro e a viscosidade, 1270. Quando a gente avalia o escoamento no interior de um tubo, o Reynolds de transição é 2.300, ou seja, abaixo de 2.300 o escoamento é laminar, acima de
2.300 começa a transição para a turbulência e em 4.000 ele atinge condições turbulentas. Então, como 1.270 é menor que 2.300, o regime de escoamento é laminar. Com isso, eu consigo determinar o meu comprimento de entrada. No enunciado já foi dito que o perfil de velocidade já está completamente desenvolvido na entrada, então eu preciso saber o comprimento de entrada térmico. A gente tem essa expressão aqui para o comprimento de entrada térmico, XCD sobre XCD térmico. Bom, é 0,05 vezes o Reynolds vezes o número de Prandtl. Então, o diâmetro, o Reynolds que a gente acabou de calcular, e o número de Prandtl, que é 10. Com isso, eu vejo que o comprimento de entrada é 8,06 metros. A conclusão que a gente chega é, em x é igual a meio metro, ele ainda não está completamente desenvolvido, mas em x é igual a 10 metros, o escoamento já está completamente desenvolvido. Então, eu tenho que analisar as duas situações de maneiras diferentes. Então, para x igual a meio metro, ele ainda não está completamente desenvolvido. Então, ele está no chamado comprimento de entrada térmico. E o livro apresenta essa figura aqui, que permite que a gente calcule o número de Nusselt para essas condições. Então, essa figura apresenta o Nusselt em função dessa abscissa aqui, ó, x sobre d, que multiplica Reynolds vezes Prandtl. Nós temos algumas condições. Então, essa curva superior representa fluxo térmico constante na superfície. A superfície inferior, temperatura constante na superfície. Nós temos duas condições também, a linha cheia e a linha tracejada. A linha tracejada corresponde ao comprimento de entrada térmico, que é o quê? Quando o perfil de velocidades já está completamente desenvolvido e o térmico ainda não. Essa linha cheia, ela representa comprimento de entrada combinado. Então, as duas camadas limites se desenvolvem simultaneamente. Isso para o número de Prandtl é igual a 0,7. No nosso caso, é o comprimento de entrada térmica. Então, eu preciso calcular aqui a minha abscissa para achar o ordenado. Então, x sobre d dividido por Reynolds vezes o Prandtl. O x que eu vou jogar aqui é o valor, né, no ponto onde eu quero avaliar. Então, meio dividido pelo diâmetro, Reynolds vezes o Prandtl. E acho 0,0031. Com esse número que é o 5, então 3 mais ou menos aqui, a gente traça uma linha, e ele tem que encontrar esse daqui, que é a linha tracejada para fluxo térmico constante. Então, eu acho o Nusselt de aproximadamente igual a 8. Com o Nusselt, eu consigo calcular o H. O Nusselt é HD sobre K. Então, eu acho um coeficiente convectivo de 503,9 Watt por metro quadrado Kelvin. Então, agora eu só preciso calcular a temperatura da superfície. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a lei de resfriamento de Newton. Fluxo é igual a H TS menos TN. Ok, porém a gente não conhece a temperatura média do escoamento, então a gente precisa determinar. O livro apresenta uma expressão para variação da temperatura média ao longo de x em função da temperatura média de entrada. Então, para a condição de fluxo de calor prescrito, essa é a equação que tem que ser usada. E a gente conhece todos os valores. É importante lembrar que esse P aqui é o perímetro, que é o π vezes o diâmetro. Então, a temperatura média de entrada, 25. Fluxo de calor, a gente calculou, π, o diâmetro, m.cp vezes x. Então, acho uma temperatura média do escoamento de 27,5 graus na posição x é igual a meio metro. Com isso, eu volto na lei de resfriamento de Newton. Fluxo é igual a H que a gente calculou, temperatura da superfície menos 27,5 e acho 52,7 graus Celsius. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa para a saída do tubo. Como eu tenho o meu resistor, né? Ele está aquecendo a minha tubulação, o que a gente espera que aconteça? Para valores maiores de X, a temperatura da superfície vai ser maior e a temperatura do fluido vai ser maior. Então, se espera uma temperatura da superfície maior que 52,7 e uma temperatura do escoamento maior que 27,5. Na saída do tubo, eu tenho x é igual a 10 metros. Em x é igual a 10 metros, ele já está plenamente desenvolvido do ponto de vista fluidodinâmico e térmico. E, nesse caso, a gente tem o valor de Nusselt constante. Então, Nusselt 4,36 para a condição de fluxo de calor prescrito.
Com isso, eu determino o meu H, 274,6 watts por metro quadrado Kelvin. A gente sabe, pelo padrão esperado do coeficiente convectivo, que ele teria que ser menor mesmo do que o valor que a gente encontrou anteriormente de 503,9 watts por metro quadrado Kelvin. Então, está coerente com o que é esperado. E o fluxo de calor, H delta T. Só que nesse caso, eu conheço a temperatura média da superfície, que foi um dado do enunciado. Então, fluxo é igual a H, TS de saída, menos TM de saída. TS da superfície, M do fluido. Então, meu fluxo de calor que é constante, o H, temperatura de saída, menos a temperatura de escoamento. Então, a temperatura da superfície na saída, 121 graus. Bom, era isso, espero que tenham entendido. Se não tiverem, pode deixar as dúvidas nos comentários que eu respondo. Muito obrigada pela atenção.